Olá! E agora nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. No 6:4, eles chamaram, né, de Jesus como profeta, né? Eles disseram que Jesus era profeta. Os evangelhos retratam Jesus como profeta, conforme a chamada profética no Antigo Testamento. Essas características o identificam como profeta, né? Quais são essas características? 1. Era um homem do Espírito e da Palavra. 2. Tinha íntima comunhão com Deus. 3. Fazia predições proféticas. 4. Realizava atos simbólicos que expressavam zelo pela honra de Deus. 5. Desmascarava a hipocrisia dos líderes religiosos e os criticava por seguirem mais as tradições do que a palavra de Deus. 6. Compartilhava do sentimento e do sofrimento de Deus por causa da perdição dos que se recusavam a arrepender-se. 7. Destacava o ensino moral da palavra de Deus, que é a santidade, a justiça, a retidão, o amor, a misericórdia, em contraste com a observância de rituais. 8. Ele proclamava o reino iminente de Deus e o juízo divino sobre todo o mal. 9. Pregava o arrependimento, chamando o povo a voltar-se para Deus e deixar o pecado e o mundo. No versículo 6, por isso eles chamavam Jesus de profeta, né? No versículo 6 diz assim: Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Assim como a falta de fé impedia a operação de milagres na cidade onde Jesus morava, assim também a incredulidade dentro da igreja continua estorvando a operação do seu poder. A falta de fé nas verdades bíblicas, a negação da possibilidade dos dons do Espírito para hoje ou a rejeição dos padrões retos de Deus impedirão nosso Senhor de manifestar o poder do seu reino entre o seu povo. Os crentes devem continuar tendo fome pela palavra e orar. Senhor, acrescenta-nos fé. Nunca esquecer, nunca duvidar do amor do Senhor por nós, do cuidado do Senhor por nós e do poder que Ele tem, né? Quem é Jesus? Quando eu sei quem é Jesus e o que Ele fez por mim e o tanto que Ele me ama e o poder que Ele tem, né? Ele é o próprio poder. Eu não tenho medo de nada, né? E eu creio nesse poder e nesse amor, então os milagres acontecem. Agora, se eu não creio nesse poder e nesse amor, nessa fé que nos dá a certeza, né, das coisas que se esperam, mas ainda não se veem, pouca coisa vai acontecer. E no versículo 13 fala sobre a unção com óleo, né? Que os discípulos saíram, né, para expulsar demônios e tal, e ungia as pessoas com óleo. Essa passagem do óleo ela é falada aqui, né? A cura relacionada à unção com óleo é mencionada somente aqui, nesse Evangelho de Marcos, e depois em Tiago 5,14. O óleo, na época, ele era usado para ungir, né? Para unção. Mas o Espírito Santo não habitava dentro dos discípulos ainda, não habitava dentro das pessoas ainda. E, na verdade, quem cura não é o óleo, né? É o nome de Jesus. Jesus falou que em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, né? Expulsarão demônios, pegarão em serpentes e escorpiões, né? Nenhum mal tomar. Se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal. E isso não é em nome do óleo e nem porque tem um óleo, mas é em nome de Jesus. Então, o óleo hoje ele não precisa necessariamente ser usado, mas nesse caso aqui ele foi usado e Tiago também comentou sobre isso, porque Tiago estava falando para os israelitas, para os judeus ali, né? Falando sobre a questão de ungir com óleo, provavelmente ali ele estava falando para os judeus que usavam o óleo, né? O óleo ele tinha um simbolismo, mas hoje nós não precisamos necessariamente de óleo. Nós podemos orar à distância, tanto que Jesus não usou óleo para curar ninguém, né? Então, essa questão do óleo não é que seja proibida, mas não é necessária. E no 6,34 fala sobre a compaixão de Jesus, né? O termo original descreve uma emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu ser. Fala da tristeza que alguém sente pelo sofrimento e infortúnio do próximo, juntamente com o desejo de ajudá-lo. É uma característica de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Em todas as épocas, e particularmente nesses dias de indiferença ante o sofrimento dos outros, Jesus espera que semelhante atitude motive atos compassivos dos seus seguidores. Essa
compaixão é o que movia Jesus. E que nós sejamos movidos pela compaixão dele, né? Porque somente com essa compaixão, né, que nós vamos sair da nossa zona de conforto, vamos sair do egocentrismo, parar de olhar para nós mesmos e para os nossos problemas e começar a fazer algo pelo próximo, a levar salvação para o maior número de pessoas possível. E eram muitas pessoas. Jesus falou que era para nós orarmos, né, por mais ceifeiros, porque a seara é muito grande e poucos os trabalhadores. Então, que nós sejamos esses trabalhadores que sabem que têm responsabilidade diante do nosso Senhor e do nosso Salvador em levar essa salvação para o maior número de pessoas possível, né? Essa paz, essa alegria que nós temos hoje na nossa alma, ela precisa alcançar o maior número de pessoas possível e que no que depender de mim, né, que eu faça isso, que eu também seja alguém que promova, né, as missões, que financie missões, que ore por missões, ore por mais trabalhadores e que eu seja essa pessoa que evangeliza, que leva essa mensagem, né, de amor. E eu estava até falando hoje com algumas irmãs, principalmente as crianças que precisam ser evangelizadas, né? Muitas crianças não vivem em lares cristãos, muitas crianças não frequentam nenhuma igreja e precisam conhecer Jesus agora, porque o inimigo ele tem usado, né, muitas armas, muitas ferramentas para alcançar as crianças e já criar fortalezas nas mentes delas. Então, que nós sejamos usados para criar a liberdade na mente delas que só Jesus pode dar. E muitas famílias são alcançadas também através das crianças, né? Muitos pais são alcançados através do trabalho com as crianças. E no 6:41 fala sobre ações de graças às refeições, no momento que Jesus pegou os pães e os peixes e deu graças, né? Antes de comer, Cristo dava graças ao seu Pai Celestial. O crente deve seguir o seu exemplo e render graças cada vez que se alimentar. Comer, dando antes graças a Deus, é reconhecer sua solicitude e provisão em nosso favor. Cada refeição deve ser um ato de adoração para a glória de Deus. E também Jesus, ele dava graças antes de tudo, né? Antes de ressuscitar Lázaro, ele deu graças. Ele dava graças porque ele sabia o que o Pai iria fazer, então ele já agradecia. E tem uma passagem na Bíblia que fala que é para nós orarmos com ações de graças, né? Porque se eu oro crendo, eu já oro também agradecendo. Então é isso, o fim do estudo do capítulo 6 de Marcos. E graça e paz. Que nós sejamos movidos pela compaixão do Senhor sempre.